Olá, o pessoal está entrando aqui na sala, mas já vou fazendo algumas introduções. Muito bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição da Conexão Capital, uma realização da Capital Aberto com o CDP. Há alguns anos a gente tem usado esse espaço para discutir temas ligados a clima, carbono, e agora nós estamos caminhando num assunto mais amplo, que é a biodiversidade. Esse vai ser o nosso segundo encontro no ano para falar sobre a TNFD, a Força Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas à Natureza. No primeiro encontro que a gente teve sobre esse tema, falamos sobre o início da construção dessa Força Tarefa, explicando melhor qual é o propósito dela, por se tratar de uma novidade, e trouxemos alguns bastidores também. Inclusive, depois a gente pode até compartilhar o link desse bate-papo, que já está gravado aí no site da Capital Aberto, então quem quiser pode acompanhar também, num outro momento. Agora que a TNFD começa a ganhar corpo, a gente traz bancos e empresas para o debate. Importante salientar que esse framework da TNFD deve ficar pronto só em 2023, mas as instituições financeiras e companhias não precisam esperar sentadas esse framework ficar pronto para fazer alguns ajustes internos. A preocupação com o tema já existe, algumas empresas já estão olhando para isso, mas não é fácil criar métricas, por exemplo, para uma questão tão ampla que abrange floresta, água, fauna, oceanos. Então, deixa eu apresentar os nossos painelistas de hoje para a gente começar o nosso bate-papo. Do CDP temos Fernanda Coletti, que é gerente de engajamento. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Mitchell. Um prazer estar aqui. E Rebeca Lima, que é diretora executiva do CDP Latinoamérica. Obrigado mais uma vez, Rebeca, por nos proporcionar um debate sobre esse tema. Acho que a Rebeca está com o áudio um pouquinho baixo, não sei se o pessoal também sentiu isso. Daí, Rebeca, se você conseguir dar uma ajustada nisso, enquanto a gente vai adiantando aqui, apresentando os nossos outros panelistas, porque hoje também a gente recebe o Davi Canassa, que é diretor da Reservas Votorantim. Bom dia, Davi, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Mitchell. Bom dia a todas. Prazer estar com vocês. E também temos Rafaela Dortas, que é diretora de ESG do BTG diretora de ESG do BTG Pactual. Você vê que tem um trava-língua, né, Rafaela? Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui, super obrigada pelo convite. Eu imagino que no dia a dia também deve ter, né, um pouco de trava-língua, né, ESG, BTG, acaba rolando mesmo. Bom, gente, sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra para a Fernanda nesse primeiro momento, porque o CDP preparou uma apresentação, né, fez um levantamento junto com empresas que o CDP já acompanha, para mostrar como é que está o entendimento das empresas em relação a essa força-tarefa, quer dizer, não uma força-tarefa especificamente, né, mas aos temas que essa força-tarefa abrange, porque, como a gente falou aqui, biodiversidade, é um tema amplo que abrange florestas, água, oceanos, fauna. Então, Fernanda, por favor, diz para a gente aí o que é que vocês descobriram com esse levantamento. Bom dia a todos, obrigada, Mitchell. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para já começar a apresentação. Me confirmem como vocês estiverem vendo o modo de apresentação. Opa, estamos vendo. Ótimo. Então, bom, queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Eu sou a Fernanda, sou gerente de engajamento aqui do CDP da América Latina. Essa é uma série que faz parte do High Level Talks, que é uma série que o CDP está desenvolvendo com o objetivo de trazer discussões de alto nível sobre temas ambientais no setor empresarial, e o objetivo dessa minha primeira apresentação vai ser contextualizar um pouquinho sobre o que é a TNFD e qual que é como que as empresas, né, brasileiras estão reportando essas informações nos questionários do CDP. Fernanda, desculpa te interromper, acabou saindo do modo de apresentação. Agora voltou. Voltou? Ah, desculpa. Voltou.
E aí, só para fazer uma breve introdução sobre o CDP, então, somos uma organização ambiental sem fins lucrativos e a gente trabalha junto com empresas, investidores e cidades, estados e regiões para mensurar as informações e promover e endereçar os principais impactos ambientais dessas organizações. Aqui são os nossos principais resultados de 2020, então tivemos mais de 590 investidores signatários, que representam 1/3 do capital global, além de 200 compradores, que são grandes empresas que estão convidando a sua cadeia de fornecimento para responderem os questionários do CDP. Além disso, a gente teve mais de 9.600 empresas em 87 países também fazendo esse reporte. Esse, como eu comentei, são os dados de 2021. De 2020 para 2021, a gente teve um aumento de 35% no número de empresas e organizações reportando. Então, a gente alcançou 13 mil empresas esse ano, o que mostra aí o movimento pela transparência ambiental. E, além disso, foram 14 mil organizações envolvendo outras organizações, como cidades e estados, respondendo à plataforma. E como funciona, né, esse reporte? Então, nós temos os investidores e os clientes que solicitam essas informações para empresas e fornecedores por meio dos questionários do CDP, e essas empresas vão reportar essas informações para os 3 questionários: mudanças climáticas, segurança hídrica e florestas. E a gente entende, né, que a informação ela está na base da tomada de decisão, então esses investidores, ao receberem essas informações, conseguem estimular ações mais sustentáveis e tomarem, né, decisões mais bem informadas. E, ao mesmo tempo, as empresas e fornecedores, ao responderem os questionários, conseguem identificar quais são as principais oportunidades de melhoria dentro da sua própria operação. Seguindo agora para essa introdução sobre a TNFD, que é uma sigla em inglês, mas que significa Força-Tarefa sobre Divulgação de Informações Financeiras Relacionadas à Natureza, e a TNFD, ela é uma iniciativa global que iniciou em 2020 com o objetivo de trazer a natureza para o centro da tomada de decisão dos negócios. Ela tem um objetivo duplo, tanto de apoiar as empresas, né, da economia real, as instituições financeiras, a incorporarem as questões de riscos ambientais dentro dos seus negócios, mas também de trazer, né, orientações e uma padronização sobre as informações que precisam ser reportadas para os investidores. E com essa análise, né, da natureza no centro dos negócios, as empresas passam a refletir não só sobre o impacto que elas têm na natureza, mas também sobre a sua dependência, sua relação de dependência. E o estudo do Fórum Econômico Mundial indicou que mais da metade da produção global ela está moderada ou altamente dependente da natureza. Então, esse grupo de trabalho informal foi criado em 2020, com 74 membros, ativamente trazendo algumas recomendações sobre o que a TNFD deve incorporar. Como o Mitchell bem falou, essas recomendações só vão ser lançadas, né, em 2023, mas a gente já tem aí alguns trabalhos sendo feitos e algumas discussões sobre como que as empresas conseguem avançar na sua gestão. Então, a TNFD ela não é um novo modelo de reporte, mas sim um agregado, né, de vários materiais para conseguir trazer consistência para o reporte de dados e vai abranger outros elementos relacionados à natureza, como o ar, o solo e a água. E ela também está baseada em princípios, e aqui destacando, né, a importância de ser útil para o mercado. Então, a gente quer que essas informações, né, fomentem a tomada de decisão e que seja baseada na ciência. Então, a gente considerar quais são os limites dentro dos negócios, né, que vão para não afetar a natureza, não extrapolar os limites. Agora, apresentando um pouquinho sobre esse estudo, né, que o CDP está lançando hoje, que é como as empresas estão alinhadas às recomendações da TNFD e o papel das instituições financeiras. Então, é um estudo em que a gente avaliou 358 reportes de 318 empresas brasileiras em 12 setores, com destaque para o setor de manufatura, serviços, transportes e materiais, que foram mais representativos dentro desse estudo.
E a gente avaliou os principais indicadores, né, as principais questões dos questionários do CDP para essas empresas que reportaram em 2021. Então, foram avaliados os principais indicadores relacionados a mudanças climáticas para o setor financeiro e para a segurança hídrica e florestas, nós consideramos os indicadores que estão relacionados aos 4 pilares da TNFD. Esses pilares são governança, estratégia, gestão de riscos e métricas e metas. Agora eu vou apresentar um pouquinho quais foram os principais resultados, né, levando em conta cada um desses pilares. Então, começando pelos resultados aqui de governança. Então, a governança, ela representa, né, como que a alta gestão da empresa está integrando as questões ambientais dentro da sua responsabilidade, dentro da sua tomada de decisão. E o que a gente identificou, né, nessa análise comparativa entre questões florestais e questões hídricas, é que 95% das empresas já estão supervisionando questões florestais dentro da sua estrutura de governança, mas para questões hídricas ainda é um pouco reduzido esse valor, seriam apenas 76% das empresas. Em relação a como esses temas estão sendo envolvidos dentro do conselho, né, ou seja, dentro da mais alta estrutura de governança da empresa, então 39% das reuniões abordam questões florestais e 30% estão abordando questões hídricas. E quando a gente vai falar sobre políticas específicas para o tema, ou seja, a empresa ela tem uma política que vai abordar especificamente questões de desmatamento, questões florestais, ou segurança hídrica, aí a gente tem, né, uma disparidade maior, então 78% das empresas têm uma política específica para florestas, mas apenas 23% têm uma política aí que vai abranger de uma maneira específica a segurança hídrica. Isso traz, né, acho que principalmente a reflexão sobre qual é a relação de dependência do meu negócio com as questões hídricas, que a gente sabe que é uma relação de dependência alta para grande parte dos setores, mas que a gente tem aí poucas empresas já olhando para, integrando isso como uma política específica. Olhando para as questões de estratégia, aí um resultado interessante é que 37% das empresas apresentaram que já tiveram algum impacto relacionado às questões florestais e apenas 10% já indicaram que tiveram um impacto relacionado às questões hídricas. E quando a gente olha para a estratégia, seria essa reflexão sobre como que a minha empresa está integrando esses dois aspectos dentro do planejamento financeiro, dentro, né, dos meus objetivos comerciais de longo prazo e dentro da minha estratégia para objetivos de longo prazo. Ou seja, como que eu estou integrando de fato esses dois temas dentro do meu negócio. E o que a gente percebeu, né, nessa análise comparativa é que para questões florestais a gente tem aí um maior percentual de adoção dentro de cada um, né, desses eixos analisados. E quando a gente olha para impactos, 71% das empresas identificaram, né, impactos relacionados a florestas e 61% relacionaram impactos relacionados às questões hídricas, ou seja, não tem aí tanto uma diferença nessa identificação quando a gente menciona o impacto da empresa em relação à natureza. E nos aspectos hídricos, foi mencionado majoritariamente, né, mudanças da precipitação, seca ou escassez hídrica. Seguindo agora para a questão de gestão, né, de riscos e oportunidades. Quando a gente fala de gestão de riscos e oportunidades, significa, né, como que a minha empresa está olhando para esse tema e está, de fato, monitorando quais são os principais riscos que conseguem, né, afetar o meu negócio e quais são as oportunidades que eu enxergo que podem destacar a minha empresa em relação a esse tema. Olhando primeiro, né, para os resultados de segurança hídrica, então, 34% das empresas realizam algum tipo de avaliação de riscos hídricos, né? E dentro dessa avaliação, majoritariamente das empresas estão integrando as questões hídricas dentro do seu processo já estruturado de gestão de riscos.
E para as empresas que indicaram que sim, né, a gente tem 64% cobrindo totalmente nessa análise as questões hídricas e outros 36% que estão apenas cobrindo parcialmente esse tema. E para mitigar os riscos hídricos, a gente identificou que grande parte das ações apresentadas pelas empresas, por 38% das ações, estão relacionadas à eficiência hídrica, ao reuso, reciclagem, e 16 empresas indicaram que estão buscando fontes alternativas de abastecimento hídrico. Quando a gente olha para as questões florestais, o setor com maior projeção de impacto é o de alimentos, bebidas e agricultura, mas a gente identificou que 100% das empresas, para 3 commodities que a gente cobre dentro para 3 das commodities cobertas no questionário, as empresas já têm, né, um processo de avaliação de risco florestal, ou seja, para produtos pecuários, soja e madeira, 100% das empresas tenham essa análise. Para óleo de palma é um pouco reduzido, são 66% das empresas. E aí, falando especificamente dos riscos florestais, então, 69% das empresas identificaram algum risco relevante e que pode afetar o seu negócio, e grande parte dos riscos estão apresentados, estão relacionados às commodities de produtos pecuários, seguido por soja. E quando a gente fala, né, desses riscos, o principal risco apresentado pelas empresas é relacionado a acesso a novos mercados, ou seja, as questões de desmatamento, né, que podem acontecer tanto na operação própria quanto na cadeia de fornecimento, elas podem afetar o acesso da empresa a novos mercados ou aos mercados atuais. E aí, agora, falando um pouquinho do último pilar da TNFD, que é um pilar voltado para métricas e metas, a gente buscou avaliar 2 perspectivas, né? Tanto quais são os indicadores que as empresas têm para monitoramento da sua performance, e aí um resultado que chamou a atenção da gente é que 38% das empresas apenas conseguem monitorar 100% da sua utilização de água. Então, o restante, né, outras 36%, não realizam ou não divulgaram essas informações. Então, a gente identificou aí um baixo monitoramento, né, mensuração das informações relacionadas à retirada, né, captação de água. Quando a gente fala de florestas, a gente buscou avaliar um indicador relevante que é relacionado à rastreabilidade, ou seja, até que ponto, né, da minha cadeia eu consigo rastrear a origem da minha commodity, e a gente identificou que é uma prática, né, mais comum em 95% das empresas para produtos madeireiros. E quando a gente olha, né, para produtos pecuários, óleo de palma e soja, são taxas, né, reduzidas de rastreabilidade. Falando um pouquinho de metas, a gente também identificou que 50% das empresas elas têm metas para aumentar, né, a sustentabilidade da produção e do consumo de produtos florestais, mas quando a gente olha para a água, também é um valor reduzido. Foram apenas 27% das empresas que têm metas para a água. E dentre essas que possuem, elas estão relacionadas à redução de consumo, redução da extração de água e apenas 9% focada em aumento, né, de reciclagem e de reuso. Seguindo agora para as principais conclusões, né, do estudo, acho que já ficou claro que a gente identificou que as questões relacionadas à segurança hídrica, elas estão menos avançadas para os 4 pilares da TNFD, e aí com destaque para esse último pilar que eu comentei, que seria o baixo monitoramento e a falta de definição de metas. Então, aí mostra uma oportunidade, né, das empresas de avançarem na sua gestão, se tratando de segurança hídrica. E, nesse caso, qual seria, né, o papel das instituições financeiras e dos investidores nessa discussão? Então, primeiro, é essa oportunidade das instituições financeiras, né, de fomentarem as empresas da economia real para colocar em prática essas recomendações, para avançarem dentro da sua gestão corporativa, né, dos temas ambientais.
além de oportunidade de utilizar instrumentos de mercado para estimular melhores práticas ou avaliar a criação de novos instrumentos que podem fomentar a gestão desses temas. E claro que um ponto relevante, que aí fica, né, para o mercado, é em relação à transparência e o reporte das informações ambientais. Então, é sempre importante a gente conseguir estimular, porque, como eu comentei no início, né, se a gente, as informações elas são a base da tomada de decisão, então o primeiro passo é ter a transparência, é ter o reporte dessas informações. E aí, seguindo, para comentar um pouquinho sobre algumas iniciativas, né, e próximos passos nos questionários do CDP. Dentro do setor corporativo, então a gente está trabalhando, apresentando aqui, né, questões de segurança hídrica, questões de florestas, mas o CDP vai avançar para outros temas ambientais nos próximos anos. Então, já em 2022, a gente vai ter um módulo específico sobre biodiversidade, que vai estar integrado no questionário de mudanças climáticas. E com instituições financeiras e investidores, a gente também está trabalhando, né, junto com essas organizações, e aí especificamente para instituições financeiras, a gente lançou um questionário piloto de maneira inédita esse ano para divulgar as informações de clima e florestas aqui na América Latina. Então, esse questionário ele já prepara as instituições financeiras para uma regulação emergente sobre o clima e também para trazer essa informação para a gestão de portfólios. E aí, falando sobre investidores, a gente tem um programa que é o Investor Forest Champion, em que a gente ajuda esses investidores a identificarem, né, a exposição direta ou indireta ao desmatamento através da avaliação de portfólio. Então, a gente está focando aí em Brasil, México e Bolívia, trabalhando junto com esses investidores, fornecendo treinamentos sobre as commodities, né, a análise sobre políticas e também esse contexto das regiões específicas para que esses investidores também compartilhem as suas práticas, né, com outros pares ao redor do mundo. E só para compartilhar rapidamente, o CDP vai expandir o nosso foco do nosso questionário para cobrir os principais limites planetários e outros sistemas terrestres. Então, a gente entende, né, a relevância dessa conexão entre diversos temas e a importância das empresas de fazerem essa gestão de uma forma mais abrangente, olhando, né, todos esses aspectos das questões ambientais. Então, esse está o foco da estratégia do CDP para 2025. Bom, deixo o meu muito obrigada. Queria agradecer também as equipes do CDP que estavam envolvidas na elaboração desse webinar, na elaboração desse estudo. E agora eu passo para o Mitchell para seguir com o nosso painel. Muito obrigada, e aqui eu deixo os nossos contatos também, a gente fica à disposição se alguém que tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre os estudos ou sobre o trabalho do CDP. Perfeito, Fernanda. A gente que agradece aí por você ter compartilhado essas informações conosco. Também fica à vontade aí durante o nosso debate, se você quiser trazer algum insight, fazer alguma observação, só ligar aí o microfone e falar, tá bom? Bom, então, dando início aqui à nossa discussão, à luz desses números que foram apresentados pela Fernanda, eu queria começar acionando o Davi, para entender um pouco mais, né, também, Davi, os instrumentos que a gente tem hoje em dia, que já avaliam, de uma certa forma, impacto ambiental, né? Os grandes empreendimentos, inclusive, eles precisam fazer alguns estudos. Já existem ferramentas, né, com sites de monitoramento que mostram mudança de uso de solo. Parece que temos uma transparência aí de fato, né? Mas quando a gente leva isso para um escopo maior, né, já que biodiversidade abrange não só solo e floresta, mas muito mais coisa, de que forma isso que nós já temos contribui, né, para poder avançar nessa questão, até na obtenção de métricas, na sua opinião? Perfeito, Mitchell. Um ponto interessante é que, no caso brasileiro, nós já temos uma legislação que engloba várias das questões que estão sendo colocadas dentro desse protocolo, não é, internacional,
quando a gente pensa na questão do projeto, da instalação de grandes obras no Brasil. Como você mesmo disse, né, toda grande obra tem que fazer um EIA-RIMA, né, com estudo de impacto ambiental, e isso engloba aspectos relacionados à floresta, à água, à biodiversidade, e durante o período da implantação dos projetos, todas essas questões são monitoradas e depois isso vira uma licença ambiental que muitas vezes incorpora alguns dos aspectos no tocante a monitoramento. Então, quando nós tratamos do país, né, uma parte das recomendações que estão sendo colocadas por esse novo protocolo já estão incorporadas do ponto de vista de impacto. Agora, uma questão importante que está sendo colocada no novo protocolo é a questão da dependência, como foi colocado, né? Os dados mostram, é curioso, quando todas as empresas são dependentes de água. E você veja que a preocupação com água não existe, na verdade, né? Num nível maior. A não ser uma empresa que já passou pelo problema de não ter água para operar, e aí ela incorporou a questão do risco que ocorreu, quer dizer, o risco se materializou e ela se incorporou esse risco, a maioria das empresas não se preocupa com tal situação porque é uma responsabilidade ou da companhia pública de abastecimento ou do sistema de captação próprio, porque ela tem uma captação dentro de algum corpo d'água, seja rio, seja poço artesiano, seja o que for, não é? Então, a questão é que aumentar a consciência a respeito das questões sistêmicas, quando a gente fala de natureza, quando falamos de biodiversidade, de serviços ecossistêmicos, né, exige um nível de refinamento um pouco maior. Então, o novo protocolo que está sendo colocado, ele ajuda no seguinte sentido, de dar luz a várias dessas questões que estão sendo colocadas e possibilitam que a gente possa fazer uma análise. Vou voltar no exemplo da água. O custo da água já está incorporado nos processos, né? Então, se até o CDP perguntasse quanto custa a água para você se você tem processos para reduzir o custo desse uso e captação, provavelmente, grande parte das empresas nem pensaram nisso ainda, né? Mas o fato é o seguinte, como funciona a economia? A água está ficando escassa, exemplo é este ano, né, que nós estamos numa crise hídrica ainda, né? No estado de São Paulo, aqui, os reservatórios estão baixíssimos, vai ficar mais cara, tal como está acontecendo com a energia elétrica, não é? Nós estamos foi criada uma nova bandeira de energia elétrica esse ano, em função da água, a de escassez hídrica, e estamos pagando cada vez mais caro. Então, não adianta a empresa simplesmente pagar mais caro e incorporar no custo. O problema é que tem uma hora que não tem mais. Esse é o X da questão. Então, como é que uma empresa vai pensar para diminuir a sua dependência? E, além disso, como é que ela faz para não impactar na dependência dos municípios em que ela faz parte? Então, são grandes desafios. Inclusive, Davi, eu queria te pedir, te explorar só mais um pouquinho, para você até também explicar aí essa diferença de impacto e dependência, né? Para a gente entender melhor. Você pincelou aí que talvez o framework ele vá além dessa questão do impacto, que é o que a gente já tem hoje, quando vamos implementar, né? Ou quando uma empresa ela vai implementar um empreendimento. E qual que seria a diferença para essa dependência, né? Só para quem está assistindo a gente ter certeza de que entendeu direitinho. Vamos tentar pegar o exemplo da água de novo. Imagina que nós vamos instalar um grande empreendimento numa cidade, né, que tem uma disponibilidade hídrica grande. Então, qual é o impacto que vai causar naquela cidade a nova empresa a retirar a água? É um impacto baixo, não é? Porque tem uma grande disponibilidade hídrica. Então, proporcionalmente, aquela retirada de água adicional não vai causar um grande impacto. Pois bem, porém, se a empresa ela precisa de uma grande quantidade de água, ela é dependente da água. Ela é muito dependente dessa água. Então, imagina que num determinado ano que aconteça uma crise hídrica e que esse que é o problema das mudanças climáticas, né? Não dá para confiar mais nas médias históricas. Então, quando a gente vai fazer um empreendimento, você pega a média histórica e fala, naquela localidade, nos últimos 50 anos, a gente tem disponibilidade de água abundante, né? Então, o impacto, teoricamente, é baixo, quando eu colocar lá uma nova captação. Perfeito. Boto a empresa. Começa a passar os anos. Mudança climática acontece, muda o ciclo de chuva e acontece um dia, né? Durante um dia, é o modo de dizer, né? Durante um ciclo de um ano, simplesmente seca a fonte. Aí vai mostrar o que significa dependência, porque a empresa não consegue operar, né? Então,
Impacto e dependência, por isso que são aspectos que têm que ser analisados de maneira separada. Porque não é porque uma coisa pode causar baixo impacto que não significa que ela tenha alta dependência. Porque se faltar aquele bem natural, ela vai também ser impactada, a empresa e a sociedade. Muitíssimo obrigado pela explicação, Davi. Acho que complementando bem aí tudo que a Fernanda trouxe aí também nessa apresentação inicial, a gente consegue ir entendendo melhor, né, a abrangência desse framework que está sendo construído. Eu queria agora fazer uma perguntinha para a Rafaela, né, que me contava que, bom, o BTG foi o único banco da América Latina a aderir ao fundo TNFD, né, Rafaela? E vocês já utilizam, né, componente de desmatamento e biodiversidade na análise de crédito de vocês. Queria entender como é que... conta para a gente como é que é isso na prática, né? O que é que o BTG quer saber exatamente na hora de conceder esse crédito, né? Vocês conseguem tirar alguma métrica disso ou fica muito mais ali num plano realmente discursivo, são perguntas mais subjetivas? Como é que funciona? Como é que isso está funcionando hoje? Bom, hoje o time de ESG, ele analisa 100% das operações de crédito que o BTG faz, não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina, como Colômbia e Chile. E a análise que a gente faz, ela é pautada num framework ESG que a gente criou. Esse framework ESG, ele está destrinchando um pouco ele, né? São 19 políticas setoriais que são públicas, que estão no nosso site, que vão dizer para cada um dos setores quais são os temas mais relevantes do ponto de vista ambiental e social. Olhando para o aspecto de desmatamento, o que a gente tem feito há algum tempo, tá? A gente, quando está olhando para um financiamento para uma área rural específica, ou quando a gente está pegando o imóvel em garantia, a gente tem uma ferramenta que foi desenvolvida por uma empresa do grupo BTG, que é a STP. Essa ferramenta, o dado de entrada, né, é o CAR, e você consegue identificar se naquela determinada área tem algum histórico de desmatamento, tem algum embargo de algum órgão ambiental. Então, com isso, a gente consegue identificar aqui um risco, consegue apontar o risco e, de alguma forma, trazer um mitigador. A gente tem algum tipo de esclarecimento para os nossos clientes. Isso olhando um pouco para o imóvel. Quando a gente está olhando para a empresa, o pessoal do CDP até colocou, tem alguns setores que vão ter um impacto maior para essa questão florestal, para essa questão ligada à biodiversidade. Esses setores, a gente pergunta para os nossos clientes como é que eles estão olhando para esse aspecto, principalmente na sua cadeia de fornecimento. Então, um setor clássico é o setor de carne. Como é que essas grandes empresas estão em termos de política, em termos de análise dos seus fornecedores, em termos de monitoramento, quais são as ferramentas, se esse processo é auditado ou não. Então, a gente faz essa análise, o desmatamento de uma forma mais objetiva, sim ou não, e essa parte da cadeia de fornecimento, como que o cliente está olhando para os seus fornecedores, acaba sendo uma análise mais subjetiva, mas tão importante quanto. A gente acredita, né? A gente está ali, o único banco latino-americano que está no fórum do TNFD. A gente acha a iniciativa sensacional e a gente acredita que o TNFD vai ser o que o TCFD foi em 2015 para o mercado financeiro. Então, a gente gostaria muito de ver mais métricas para essa questão de capital natural. A gente gostaria de ver uma definição melhor do que é capital natural, porque não é só solo, tem uma questão de mar, tem uma questão de diversidade de fauna e flora. Então, a gente acredita que esse fórum ele vai conseguir reunir todas essas questões e, de alguma forma, regionalizar essas questões, porque tem um grande desafio aqui. O que é desmatamento no Brasil e o que é desmatamento na Ásia? Será que é a mesma coisa? E essas recomendações vão tentar responder todos esses desafios. Então, a gente está super feliz que a gente vai conseguir acompanhar isso de perto e até, de alguma forma, ajudar na construção dessas recomendações. E, Rafaela, quais foram os aprendizados, né? O BTG, essas informações que a Fernanda trouxe aqui introdutórias, também contaram com a participação do BTG, né? Quais foram os aprendizados assim que vocês perceberam ao participar desse levantamento também? A gente, só também dando um panorama da nossa relação com o CDP, eu conheço o CDP há 7 anos, eu acho a iniciativa sensacional,
eu aprendi muito com o questionário de mudanças climáticas e o banco melhorou muito com o questionário de mudanças climáticas. A gente começou ali sendo uma nota D em 2015. No ano passado, a nossa última nota foi uma nota B, que é considerado um 8, que é acima da média do setor financeiro global. Então, assim, o CDP ele ajuda muito a gente estruturar a estratégia dentro do banco. E por que a gente resolveu responder esse questionário piloto? Porque a gente entende que esse tema de capital natural ele tem que ser, de alguma forma, planejado com muita calma, com muita paciência no banco. Então, a gente está usando esses frameworks internacionais, o TNFD a gente quer usar, né, daqui a alguns anos, e o CDP a gente resolveu responder o questionário para ver o que a gente teria que melhorar na nossa gestão, na nossa governança, na nossa estratégia com relação a esse tema. Então, um grande aprendizado nesse processo, a gente está no grupo super seleto, só 4 bancos brasileiros responderam esse questionário, junto com um banco latino-americano. E o que a gente aprendeu nesse processo? A gente aprendeu que a gente vai ter que lidar melhor em termos de governança, estratégia, análise de risco e métricas para essa questão de capital natural. Será que todos os nossos processos, além do que a gente faz, será que a gente teria que olhar para outras questões ligadas a capital natural? Eu acho que tem um aprendizado interno, mas também tem uma questão externa que a gente gostaria de observar mais, quais são as métricas, as fontes de consulta que a gente pode usar para verificar melhor a questão hídrica, a questão de fauna e flora, além dos processos de licenciamento ambiental. Eles são maravilhosos, tem vários indicadores que os órgãos ambientais colocam, mas o Davi sabe muito melhor do que eu que existem muitas realidades de órgãos ambientais no Brasil. Uma coisa é o licenciamento ambiental do IBAMA, outra coisa é o licenciamento ambiental de órgão ambiental estadual. Será que as métricas são as mesmas? Será que a gente pode exigir esse tipo de indicador para os clientes? Será que não deveria existir alguma fonte pública que a gente pudesse constar? Eu acho que também tem essa questão do aprendizado externo e eu acredito que nos próximos anos vão se desenvolver várias ferramentas nesse tema. Só dando um exemplo do TCFD, as recomendações são de 2015. E eles falam muito de risco climático, físico e risco de transição. Existe uma ferramenta que é relativamente recente, de 2015 para cá, que é uma ferramenta do Banco Mundial, que chama Tank Hazard, que a gente já usa desde 2019. Então, a gente acredita que essas novas ferramentas públicas elas vão se desenvolver para a gente conseguir atender melhor a questão do capital natural. Então, acho que tem um dever de casa interno de sempre melhorar, de sempre olhar com mais cuidado para esse tema, mas também tem uma questão externa que a gente aguarda ansiosamente por novas ferramentas públicas de consulta e análise. Pois é, eu vou até aproveitar, acho que a Rafaela levantou alguns pontos aí, né, Davi, em relação a isso, inclusive como entra o poder público nisso, né, já que a gente tem esferas diferentes aí dando tratamentos também diferenciados em relação ao tema. Você acha que um framework internacional chega para contribuir com um entendimento mais geral em relação a isso? Ou pelo fato de a gente estar aí, né, num país em dimensões continentais, isso também pode ser um obstáculo? Duas coisas. O que acontece, na verdade, todo framework internacional relevante, que tenha, de fato, uma repercussão e uma adesão significativa no mundo, ele tem a tendência de ser incorporados em leis. Né? Leis que vão desde o âmbito federal até os âmbitos locais, no caso do Brasil, até municipal. Porque a gente tem que lembrar que no Brasil, até um município pode gerar leis ambientais, né? Que do ponto de vista da localidade, se bem feitas, né, pode ser uma vantagem, uma coisa interessante para fazer a defesa do município. Se mal feita, pode ser uma confusão desgraçada e que afasta investimentos, né? Então, como tudo na vida, né, tem riscos e oportunidades ligados às questões. Mas o ponto importante que até a Rafaela traz, quando os financiadores internacionais aderem às iniciativas, né, isso é uma força significativa de impulso para que novos padrões possam ser adotados pelas empresas. Normalmente, as grandes empresas, primeiro, que usam esses financiamentos grandes, de longo prazo, internacionais, com essas métricas, e que, ao longo do tempo, isso vai escalonando. Não é?
Quando a gente pensa aqui no caso do Brasil, poxa, é relativamente recente a questão que a Febraban, não é, criou protocolos que agora são comuns para todos os bancos relacionados à sustentabilidade. E isso agora impacta todos os negócios. Quer dizer, análise de risco, os nomes ainda não estão bem definidos, né? A grande questão é o seguinte: o carbono já está bem definido, as pessoas entendem o que é carbono. Não é? Todo mundo já, de alguma maneira, sabe quando ouve a palavra carbono, sabe mais ou menos do que a gente está falando. Quando a gente fala de serviço ecossistêmico, biodiversidade, dependência, governança climática ou governança das florestas e dos impactos relacionados à natureza dentro das organizações, tem um grande aprendizado a acontecer em todos os tipos de organização. Por isso é importante as empresas se envolverem, as grandes empresas, as que estão mais sujeitas a risco e impacto, e isso pode ir sendo desdobrado. Isso é um pouco do que nós fazemos na Reservas Votorantim. Então, nós olhamos, na verdade, para as oportunidades relacionadas à biodiversidade e à natureza, assim que nós nos posicionamos, e procuramos não olhar só o risco, né? Como é que nós podemos, através da manutenção dos biomas, da manutenção dos serviços ecossistêmicos e do carbono, né, gerar oportunidades também para as empresas, porque não é só uma questão de risco. Muitas oportunidades de negócio vão surgir a partir do momento que a gente entende risco e dependência. Perfeito. Rafaela, só confirmando, você falava que vocês têm um framework ESG, né, próprio, né, no BTG também, não é isso? Isso, a gente tem um framework ESG próprio. Para quem quiser saber mais sobre esse framework, acessando na página do BTG Pactual, tem uma aba ESG, em que você consegue ver todas as políticas setoriais que eu mencionei aqui. Perguntaram Legal. também qual que é o nome da ferramenta que a gente usa. Chama Think Hazard, é do Banco Mundial. E é uma ferramenta em que você coloca o município do projeto e essa ferramenta te indica se no presente ou no futuro vai ter algum risco ligado à escassez hídrica ou algum risco de incêndio. Então, é uma ferramenta em que a gente consegue ver de forma muito clara essa questão de risco climático físico, que é, inclusive, a recomendação do TCFD. Não, tá ótimo. Aí eu queria aproveitar e perguntar para a Rebeca, né? Eu não sei o quanto isso está difundido, né, entre as instituições financeiras, as empresas também, de maneira geral, você ter um framework ESG próprio. Isso ajuda, né, nesse processo, enquanto você tem aí um framework internacional em construção. Tem a ver com o que eu falei ali no começo, né? Vai ficar pronto só em 2023, mas não significa que você não tem que fazer uma lição de casa enquanto isso. Ainda está ruim, Rebeca. Eu vou fazer o seguinte, sabe o que você poderia fazer de repente é tentar tirar mesmo do fone e tentar falar pelo microfone do notebook. Vamos experimentar? Fala melhor para vocês agora? Agora está um pouquinho estourado. Eu vou pedir só para o pessoal... Vamos lá, gente. Vamos tentar ajudar também agora. Se a gente conseguir baixar só um pouquinho o volume, enquanto a Rebeca estiver falando, que aí não vai ficar estourado. Acho que ela está tentando um outro fone agora. Vamos ver. Agora eu peguei esse fone de gamer. Tá melhor? Tá ótimo. Eu não uso ele porque ele não é bonito, vou ser sincera com vocês. Mas ele é funcional. Então, enfim, o trade-off... né, da mulher contemporânea. Então tá ótimo. Estética Isso versus mesmo. funcionalidade. Isso mesmo. Você fica à vontade, Rebeca. Vamos lá. Com certeza, Mitch, acho que começar a fazer esses exercícios dentro de casa ajuda muito no que a gente chama de readiness, né, de preparo, de maturidade das organizações para o desenvolvimento desses frameworks. Quando a gente pensa que a TNFD vai estar pronta lá em 2023, é justamente porque a gente sabe que ainda faltam muitas definições, seja do ponto de vista de alinhamento conceitual, de terminologia, de taxonomia, né, como o Davi colocou, seja do ponto de vista de métricas, de quais são os principais indicadores a serem monitorados e também são as principais lacunas, né, que a Rafaela também trouxe, né? Então vai ter toda uma discussão de vários anos, mesmo dentro do âmbito da TCFD, e que não é uma discussão que
vai ser feita por alguém, é uma discussão que nós vamos fazer, né? E quanto mais as organizações, principalmente brasileiras, num tema tão relevante para o nosso contexto como a natureza, estiverem prontas e fazendo lição de casa, e, por exemplo, como o BTG já tem um próprio framework pronto, que com certeza vai levar isso para a mesa de discussão da TNFD, né? Vai trocar figurinha, mais eficiente vai ser o resultado final. Né? Então, é quando a gente chama de ter uma experiência prévia, provavelmente errar um pouquinho, né? Aprender com esses erros, e aí, no final, conseguir colocar algum framework, alguma orientação, né? Que vá, de fato, ser aplicável, né? E ser realista para o contexto, né? Que a gente vive. Então, sem sombra de dúvidas, essa experiência é uma experiência muito, muito bem vista, né, por todos, inclusive pelo CDP. Eu acho que cabe aqui trazer, às vezes, tem, né, algumas confusões no mercado em relação ao nosso papel, né? O CDP é uma plataforma e não somos nós que desenvolvemos os frameworks, né? O que nós fazemos? Nós vamos no mercado, vemos quais são os principais benchmarks do setor. Então, por exemplo, para clima, sem sombra de dúvida, é a TCFD e a Science Based Targets, e nós nos alinhamos para que sejamos uma plataforma que vai conseguir catalisar o que as organizações estão fazendo, já em linha, já falando, harmonizando a linguagem em relação aos principais estándares. Né? E quando a gente pensa em natureza, a gente tem o mesmo dilema. Tem alguns temas que o CDP já trabalha, como a Fernanda colocou, nós lançamos mês passado nossa estratégia até 2025, com um direcionamento claro, né, de expandir os temas que o CDP trabalha para outras fronteiras planetárias, né, incluindo aí oceanos, biodiversidade, né? E para isso, mesmo enquanto CDP, a gente também precisa, né, que esses pioneiros, né, esses early movers ou early birds, eles já estejam, né, trabalhando e já tenham sugestões para que a gente consiga beber, né, dessa experiência do mercado. Como eu já falei, não é o CDP que fala, né, o que tem que ser feito, mas a gente traduz por meio da nossa plataforma o que é boas práticas, para que aí a gente consiga mandar uma mensagem, né, unificada e harmonizada para o setor. Não, perfeito, perfeito. E Davi, você me contava, né, que a Reservas Votorantim vira e mexe é acionada por outras empresas, né, para ter uma ajuda ali, né, no entendimento dessa dinâmica de carbono, floresta, biodiversidade. Com que intuito essas empresas buscam esse apoio, né? O que é que elas visam exatamente com isso? Então, é uma questão curiosa, né? Veja, toda grande empresa, na verdade, quase toda empresa que tenha áreas relacionadas no meio rural, não é? Porque quando a gente fala meio rural, as pessoas pensam normalmente só em agricultura. Mas, na verdade, mineração, hidrelétrica, usinas, tudo isso fica no meio rural, não é? Todas essas grandes empresas, quando elas vão construir o meio rural, quando vão construir os seus parques, seus trabalhos ali, tem que comprar um território para poder fazer essa ação e, normalmente, compra um território maior do que ele utiliza. Então, o que fica nessa parte que ele não utiliza? Tem floresta. Normalmente, tem muita floresta no Brasil, nas grandes empresas, que está lá, além das obrigações legais, né? Porque nós temos no Brasil a obrigação de, em média, né, 20% de reserva legal, mais as APPs, tal como a Rafaela explicou do CAR, né, que tem todo o regramento do Código Florestal, Mas é muito raro uma empresa ter justinho só isso. Ela sempre tem mais, muito mais área. Né? O que fazer com essa área? Essa é uma ótima pergunta, porque é floresta, né? Então, a floresta tem um valor em si. Ela já está prestando um serviço do ponto de vista de regulação, de provisão, da beleza cênica do local, né? O que a natureza provê no longo prazo. Mas será que não é possível um pouco mais? Então, o que a Reservas Votorantim fez, primeiro através das suas duas reservas, que ela fez o piloto, o Legado das Águas aqui em São Paulo e o Legado Verde do Cerrado, em Goiás, nós estudamos o território e pensamos como fazer que a mata em pé gere recursos para se manter. Esse é o grande desafio, na verdade.
Se a floresta em pé valer, de alguma forma, tanto quanto a floresta, quando é derrubada para poder fazer um empreendimento, né? Então, nós vamos ter uma competição saudável do ponto de vista de opções, né? Se mantém a floresta em pé ou não. Isso do ponto de vista legal, não estou falando de desmatamento ilegal. Não é? Estou falando de uma empresa que compra um terreno e vai fazer um empreendimento. Não é? O que é ilegal não tem nem discussão, não tem o que mexer. Agora, para fazer isso, a gente tem que estudar o território. Então, isso é o que a gente faz na Reservas Votorantim. A gente está prestando serviços numa plataforma que a gente chama do múltiplo uso da terra, porque o que a gente descobriu é que não dá para olhar o território só pela perspectiva de uma atividade do ponto de vista da natureza. Você tem que pensar das múltiplas atividades. Então, é o caso, por exemplo, no Legado das Águas, o que a gente faz lá? A gente tem pelo menos 5 atividades produtivas dentro do território, né? Desde a mais legal que todo mundo ama, que é o ecoturismo, né? Que ninguém conhecia ali o Vale do Ribeira em São Paulo, é um lugar maravilhoso que tem árvores gigantes do mesmo porte da Amazônia, né? E que as pessoas não sabem, a 2 horas de São Paulo. A produção de floresta, né? Quando eu falo produção de floresta, são viveiros que nós criamos, só que nós não chamamos de viveiros lá, nós chamamos de centros de biodiversidade. Porque a gente produz floresta, a gente produz árvore, arbusto, trepadeira, capim da Mata Atlântica, todos os produtos da Mata Atlântica, para 2 coisas, tanto para reflorestamento florestal, como para paisagismo nas grandes cidades, que essa é uma outra grande coisa importante. Não é? Nós precisamos devolver para as grandes cidades o paisagismo do próprio bioma. Compensações ambientais, nós fazemos diversas compensações ambientais no Legado das Águas, e pesquisa aplicada. Né? Nós já divulgamos que nós pesquisamos e conseguimos desenvolver um primeiro protótipo de um perfume da Mata Atlântica, ali no Legado das Águas. Então, cada território tem as suas características. Se a gente estuda o território conservado, com a vegetação nativa, e dentro das características do local, nós podemos identificar algumas cadeias produtivas e fazer com que o que era um risco do ponto de vista fundiário, não é? Que o banco, quando vai analisar um território, ele pergunta, tem risco de invasão, tem risco de incêndio, né? Tem risco de caçador, não é? Porque isso é uma responsabilidade objetiva. Não é? Quando o banco está dando financiamento, ele também é copartícipe disso se ele não pergunta, de acordo com as novas regras. Então, além de só olhar o risco, a Reservas Votorantim ajuda as empresas a pensar na oportunidade. É isso que nós fizemos nos 2 legados e já estamos ajudando outras empresas a pensar também em estratégias nesse sentido. É interessante essa parte final da sua fala, inclusive também, Davi, que aí chama a atenção, né, que tem toda uma cadeia produtiva, né, que deve explicações e que precisa ali realmente procurar saber o que é que o seu fornecedor, né, também tá em conformidade ou não com questões ambientais. E aí, eu queria voltar até a fazer uma pergunta para a Rebeca, como fazer, né, Rebeca, também frameworks, métricas. Eu sei que nesse primeiro momento todo mundo está de olho nas grandes empresas, né, nos grandes empreendimentos. Como fazer isso também chegar, né, em outros pontos, né, da cadeia, médios, pequenos? É uma ótima pergunta, e inclusive quando a gente traz a discussão da natureza, acho que tem um ponto que o Davi tocou já, e a Rafaela também com certeza, que vem justamente toda a questão de fornecimento e de cadeias, né? Porque muitas vezes quando você vai fazer um mapeamento de como tá, seja a dependência, né, ou a questão do impacto das suas operações em relação à natureza, serviços ecossistêmicos, não adianta só olhar para a operação direta, você tem que descer em relação a toda a sua cadeia, né? Então, nesse sentido, assim como a gente comentou que já tem várias organizações que já estão tomando esse passo para compreender os próprios impactos, já estão adotando medidas, se envolvendo e se adiantando em relação a alguns frameworks que já estão saindo, também é recomendado que essas organizações, mesmo ainda talvez sem indicadores muito claros, como a gente já comentou, né, a gente tem toda uma fronteira do ponto de vista de alinhamento que a gente tem que fazer como setor, mas já começar
né, a engajar os seus fornecedores pequenos e médios. Inclusive, o próprio CDP já tem um programa que chama um programa de supply chain, né, ou de cadeia de fornecedor, que já engaja com fornecedores nos temas de água e floresta, que hoje são, né, os principais 2 temas de natureza que o CDP já trabalha. Né? Então, já tem empresas pioneiras que estão engajando, sim, né, com a sua cadeia de fornecimento. O que hoje a gente vê acontecendo é que as organizações acabam optando para trabalhar temas que são mais materiais aos seus negócios. Então, tem alguns negócios, por exemplo, da indústria, que essencialmente são muito dependentes em água, né? Em toda a sua cadeia. Então, a gente já vê esses players já engajando com seus fornecedores, né? Principalmente aqueles fornecedores que estão em regiões de estresse hídrico ou de escassez hídrica, para trabalhar a questão de água em dois aspectos sempre, né? Um aspecto de reduzir a dependência, reduzir a demanda, né? Então, como a gente é mais eficiente no uso. Aqui eu estou falando de água, mas a gente pode colocar para qualquer recurso natural, né? E no segundo aspecto, é como eu aumento a demanda, né? E aí, trazendo um exemplo de água que a gente trouxe, né, envolve toda uma gestão de bacia hidrográfica, vai envolver também preservação das florestas, né? Então, tem todo um estudo de como eu trabalho enquanto empresa essas 2 questões: reduzir, né, a minha dependência, ou seja, meu consumo, ser mais eficiente, e aumentar o fornecimento, né, a oferta de serviços ecossistêmicos. E aí, como eu comentei, tem que ser sim feita uma lógica de cadeia, né, até porque a água muitas vezes não é fornecida, né, não é gerada exatamente onde está a indústria, por exemplo, de processamento, mas sim em alguma outra região, no topo da bacia, né? E isso serve, na verdade, para qualquer ecossistema. Então, olhar tanto para a redução de dependência quanto para o aumento da oferta numa lógica de cadeia é essencial para tratar o tema de natureza. O nosso chat aqui está bastante movimentado. Eu vi que vocês já responderam algumas perguntas aqui do pessoal. O Alexandre mandou um bom dia. Bom dia, Alexandre. A gente teve perguntas aqui sobre os questionários de instituições financeiras, né, no site do CDP Global. E a Fernanda aqui, gentilmente, também já respondeu. O Miguel querendo saber qual é a ferramenta do Banco Mundial, e a Rafaela também já respondeu aqui. O pessoal também está perguntando aqui, né, quando teremos acesso a questões de biodiversidade que serão inclusas no relatório de mudanças climáticas de 2022. Alguém sabe responder? Sabe, Rebeca? Ou Fernando, não sei. Acho que seria a Fernanda a mais indicada para responder essa pergunta. Vamos lá. Sim, só para complementar que no mês passado a gente teve uma consulta pública sobre as novas questões de biodiversidade, então a gente teve, inclusive, um webinar que o CDP fez tratando especificamente, tá, sobre quais serão as questões que vão ser incorporadas no questionário 2022, e está previsto para ser lançado oficialmente, né, após esse processo de consulta pública, a versão final no início do próximo ano. Então, perfeito. Eu queria fazer uma pergunta novamente agora para a Rafaela, porque o BTG, como a gente falou, né, acabou sendo o único banco da América Latina a aderir ao fórum do TNFD. E eu queria entender por que vocês decidiram, né, dar liderança nesse tema, e até porque outros bancos também não foram pelo mesmo caminho, né? Dá muito trabalho, tem muitos desafios envolvidos aí. Como é que funciona, Rafaela? Acho que uma questão super importante que a gente tentou trazer o que a gente faz bastante, acho que a gente faz muito bem, que é ouvir muito o que os investidores da gente querem saber. E os investidores, de maneira geral, os investidores estrangeiros têm perguntado muito sobre desmatamento, sobre capital natural, sobre biodiversidade. Então, a gente percebeu que a gente tinha que, de alguma forma, se antecipar a essa tendência. Se os investidores estrangeiros estão perguntando hoje, os brasileiros perguntarão nos próximos anos. Então, a gente decidiu se antecipar para construir juntos esse framework, para a gente conseguir reportar melhor nos próximos anos esse tipo de risco. Acho que é importante colocar essa questão. Esse foi o principal motivo. A gente já faz
eu falei um pouco de risco, mas eu queria também trazer um pouco do viés de oportunidade de unidade de negócio, tá? A gente tem a divisão aqui da Asset Management, que é basicamente a gente gere recursos dos nossos clientes ou recursos próprios, e a gente tem uma estratégia que é chamada de Timber, em que a gente é o maior gestor de recursos florestais da América Latina. A gente tem área no Brasil, a gente tem área no Chile, a gente tem área no Uruguai, a gente tem área na África do Sul, a gente tem área na Europa, e a gente já tem uma análise e um acompanhamento de questões ambientais, sociais de governança há muitos anos, desde 2015 ou muitos casos antes de 2015. Então, a gente percebeu que a gente também pode ajudar nessa questão de oportunidade, nessa questão de produtos. Além de fazer essa análise, de acompanhar, a gente desenvolveu um produto que foi lançado nas últimas semanas, até foi bastante veiculado, que é um fundo de reflorestamento, em que a gente vai restaurar áreas degradadas. E são áreas degradadas em que esses novos imóveis eles vão ter áreas preservadas além do que é exigido pela legislação. E a gente fez esse produto em conjunto com uma ONG internacional. Então, a gente está preocupado, a gente quer restaurar. Acho que tem uma questão de risco que a gente faz bem aqui, principalmente para as análises de crédito, mas tem toda essa unidade de negócios que nasce do capital natural. Fazenda de eucalipto, preservação da biodiversidade local, a gente tem N programas no mundo todo, então a gente também quis dar visibilidade para essa unidade de negócios e fazer com que essa unidade de negócio também ajude o TNFD nas recomendações. Perfeito. O pessoal aqui também está trocando ideia, né? O Davi dando algumas explicações aqui sobre o projeto do pomar urbano. Davi, agora sim, tem essa questão, né, que a gente está falando desde o começo aqui do nosso bate-papo, que é da dimensão, né, do tema de biodiversidade. Falamos também sobre como, até pelo fato do Brasil ser rico em biodiversidade, a gente já tem transparência em um ou outro aspecto. Mas como é que você vê a possibilidade de padronizar medidas para isso, né? Da mesma forma, por exemplo, que a gente vê com a questão de carbono, né? Tem um desafio muito grande pela frente aí. Você consegue visualizar assim uma forma, né, de transformar isso numa medida que seja compreensível da mesma forma que é o carbono, por exemplo? Nós vamos ter que chegar nisso. Eu não sei como, mas nós vamos ter que chegar nisso. Talvez numa análise que englobe várias dimensões, né? Se a gente resgatar a história do carbono, né, no início também era uma confusão. Ninguém sabia exatamente como é que a gente ia medir tudo isso, né? Porque eram diversos gases, faz de que forma, faz por intensidade energética que vai cair, ou faz por blá, 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 milhares de questões, né? Por isso é importante os fóruns, para que a gente possa ir afinando, né, as ideias e chegando a conclusões. Biodiversidade é um tema bastante complexo, não é? E nós vamos ter que chegar em soluções. Você vê, mesmo dentro, quando nós falamos de serviços ecossistêmicos, foi falado bastante aqui numa pesquisa do CDP sobre água, mesmo isso ainda não está pacificado, por incrível que pareça, não é? Pegar uma questão, por exemplo, você pega uma indústria, como é que você mede a água que recircula, a água nova que entra, a água que a indústria usa, recicla e devolve para o sistema, a parte que devolve para fora? Mesmo esse fluxo que parece óbvio, não é tão óbvio assim, dependendo do tipo de empreendimento que você tem. Mas nós temos que chegar lá, não é? Eu lembro que, há uns 10 anos atrás, tinha uma pergunta lá no GRI, né? Que era, quanto de floresta você tem dentro do seu empreendimento? Né? Às vezes, para responder esta pergunta, que é simplesmente medir os hectares, já dava confusão, né? Porque, poxa, será que esse território está dentro, está fora, porque aqui é posse, porque aqui é matrícula? Né? Então, nós vamos chegar lá. Não tem uma resposta fácil, mas temos indicativos, né? Indicativos importantes, como, por exemplo, a água, eu acho que é uma questão de tempo a gente chegar num consenso para se acertar. A biodiversidade é mais complexa, e eu não estou falando nem do mar, tá? Que foi citado aqui, que é um outro bicho pouquíssimo estudado, não é? Quando a gente está falando de biodiversidade na Terra, onde nós vivemos, né?
você pensar, por exemplo, que nem no meu caso, que eu estou diretamente relacionado aqui, que eu administro áreas nos biomas Cerrado e Mata Atlântica. Vou pegar a Mata Atlântica como caso. A Mata Atlântica, do ponto de vista da diversidade animal e vegetal, ela é tão biodiversa como a Amazônia, né, em números. Aí tem os indicativos dos red lists, né, das espécies ameaçadas, etc. Tal. Isso é um indicativo também de quão importante é aquele bioma, tanto aqui como na Amazônia. São similares, não é? Isso significa que a gente não pode fazer negócios? Não é isso. Então, a grande dicotomia da situação que a gente vai ter que chegar quando fizer essas medições é como fazer os negócios, né, seja da economia tradicional ou da economia verde, de tal forma que a gente consiga gerar impactos cada vez menores do ponto de vista negativo e impactos positivos maiores, com menor dependência das questões naturais, né? Isso é possível. A gente sabe que isso é possível. Não só com base esperando novas tecnologias. Às vezes, como diz o protocolo do TNFD, é gestão. Né? É uma questão da empresa parar, pensar nos seus processos, né, com este olhar, com essa lente, mesmo que a gente não saiba com precisão ainda quais são as medidas, mas tem alguns indicativos, como eu disse, que a gente já sabe quais são os importantes. E olhando com essa lente, a gente consegue mitigar impactos negativos e criar impactos positivos, né? É um pouco disso que a Reservas buscou fazer nos seus 2 legados, né, o das águas e o do cerrado, e que a gente está ajudando algumas empresas. Porque a floresta tem uma segunda, agora vou entregar que sou engenheiro, né? Tem uma segunda derivada na história, né? Uma segunda camada. Pouquíssimo se estudou ainda dos bioprodutos nas florestas. Pouquíssimo. Então, pode ser que tenha várias coisas dentro das florestas que a gente possa usar moléculas importantes que a gente ainda nem começou a vislumbrar. Um pouco de pesquisa está acontecendo na Amazônia a respeito disso. Nos outros biomas brasileiros, quase nada. O que a gente fez nas reservas praticamente é inédito, né? Poucas instituições fizeram pesquisas na Mata Atlântica. Um ambiente tão biodiverso como a Amazônia, perto dos grandes centros de estudo do Brasil, né? Quer dizer, todas as grandes universidades estão na Mata Atlântica, se a gente for pensar, e a gente ainda não estudou nada. Então, pode ser que tenha um negócio, um capital ali, né, natural, escondido, que se a gente não cuidar, ele pode ir embora, né, porque a biodiversidade é um dos limites do planeta, como foi citado, mais impactados, tal qual o carbono. Ele é pouco entendido, mas nós já estamos no cheque especial da biodiversidade também, assim como estamos no cheque especial do carbono, né? Ou seja, já gastamos além do que poderia. Então, nós precisamos pensar como que nós vamos conservar essa biodiversidade que ainda temos. E uma forma de fazer com que essa conservação aconteça não é só com medidas protecionistas de não mexer. Eu penso que, na verdade, a gente tem que botar mais esforço de pesquisa, mais esforço de gestão para trazer valor de verdade para a floresta em pé. Quando isso acontecer, aí a economia verde e a economia tradicional serão economia, né? Nós estamos falando de economia. Nós vamos medir taxa de retorno igual para ambas as oportunidades. A Rafaela também queria, se possível, uma visão sua sobre isso, né? Já que vocês fazem um acompanhamento do tema, ainda que sem métricas, né? O que você vê de desafio, né, para quantificar isso? E até mesmo na hora que vocês estão ali fazendo a análise das informações que vocês pedem, vocês já conseguem também ter insights de coisas que poderiam ser melhor quantificadas ali na hora dessa análise? O seu microfone está desligado, Rafael. Perdão. Um grande desafio é a questão das métricas e é a questão dos bancos de dados. Quais são os bancos de dados que a gente vai poder usar? Eu acho que esse é um tema. O que a gente aprendeu, né, olhando aqui as empresas? Felizmente ou infelizmente, os clientes do banco são os grandes clientes. Então, são empresas, principalmente do setor de carne, que já têm uma pressão muito forte dos seus investidores desculpa, para ter políticas que tratem desse tema de desmatamento de forma mais séria. Então, a gente já percebe que já existe uma questão muito preparada que eles já conseguem responder para a gente. Talvez se eu descesse um pouco na cadeia e olhasse para a PME, não teria esse tipo de resposta. E a gente teria que ajudar os clientes a, de alguma forma, se adequarem a essa nova exigência.
O que a gente aprendeu nesses anos, e alguns exemplos aqui de indicadores que até o próprio TCFD estabelece, por exemplo, qual que é o consumo de água daquela unidade, qual que é a despesa que aquela unidade, em termos de despesa operacional, de OPEX, teve para alguma melhoria ligado a um efeito de mitigação das mudanças climáticas ou alguma melhoria por uma questão de recurso hídrico ou para uma questão de escassez hídrica. A gente está observando que existem essas métricas que poderiam ser, de alguma forma, talvez melhor desenvolvida pelos clientes, mas eu acredito que o movimento vai ser, a partir do momento que se existe o TNFD, daqui a 2 anos, as instituições vão começar a exigir esse tipo de indicador de forma mais ativa para os clientes vão reportar melhor esses dados. Eu acho que esse vai ser um pouco o movimento, vão ser os investidores que vão, de alguma forma, exigir, ou o Banco Central pode, da mesma forma que o Banco Central fez esse ano, o Banco Central pode editar uma norma que esteja voltada às recomendações ligadas a capital natural. Perfeito. O Daniel fez uma pergunta, está aqui no chat, né? Vocês conseguem visualizar. Se alguém se sentir à vontade para respondê-la, fica à vontade também. O Davi já falou que não tem informações detalhadas, mas também não. Davi, vamos pesquisar a respeito disso. Fique atento às publicações da Capital Aberto, que de repente pode pintar uma matéria sobre isso aí. Rebeca, a minha pergunta, ou a Fernanda também, se ela quiser responder, Fernanda, voltando um pouco ao que foi identificado aí nessa pesquisa que a Fernanda apresentou no início da nossa discussão. Porque mesmo tendo esses componentes, né, como floresta e água, relativamente forte na governança da companhia, né, água nem tanto, como a gente viu, ainda é difícil consolidar práticas, né, como políticas de segurança hídrica, por exemplo, né? O que vocês veem assim em relação a esse descompasso aí, né, da governança entre governança e estratégia, né, basicamente? Não sei se eu posso responder, mas talvez fazendo um follow-up, uma continuação das falas do Davi e da Rafaela, e depois eu entro na sua pergunta especificamente, a Fê pode me complementar. Claro, fica à vontade. As falas recentes da Rafaela e do Davi, me fez lembrar muito um estudo que a gente fez em parceria com o CBEDS e Biodiversidade ano passado, se eu não me engano, que nós olhamos diferentes dados, base de dados, então olhamos o que o CDP tinha, né? Lembrando que a gente ainda não tem nada focado exclusivamente em biodiversidade, né? GRI, Dow Jones, Easy, né? E a ideia era entender como as empresas brasileiras estavam performando em relação à biodiversidade. E foi extremamente desafiador, porque mesmo quando a gente compara o que cada plataforma propunha de métrica e meta, tinha aí algumas discrepâncias, né? Então, apenas uma plataforma checava uma questão específica de restauração, outra não. Então, foi um trabalho muito, muito grande, um trabalho hercúleo de harmonização, para que a gente consiga sequer ter alguma conclusão, né, que faça sentido, né? Então, acho que tem esse ponto de harmonização das métricas, ele é muito relevante e ele acaba, sim, sendo uma barreira para as empresas avançarem, né? Porque se tem um framework que fala que tal indicador é relevante, o outro, né? E nós estamos aqui, tanto reservas quanto o BTG são empresas, são organizações de ponta na discussão dessa agenda. A gente tem que lembrar que o contexto, né, a empresa média brasileira, ela com certeza está muito mais afastada. Então, aqui a gente consegue entender, TCFD é um padrão para clima, né? Agora, uma empresa média, ela não vai ter essa informação, né? Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria trazer, aí é talvez alinhado mais com o Davi em relação à ciência. Assim como o Science-Based Targets, ou métodos baseados em ciência, para clima apareceram forte, junto com a TNFD tem uma outra iniciativa surgindo, bem mais embrionária, que é a Science-Based Target Network, que está olhando como colocar metas baseadas em ciência para a natureza. Então, a tendência vai ser, sim, né, a gente entender o que faz sentido cientificamente para as metas vinculadas à natureza e biodiversidade, entre outros. Então, por exemplo, houve um tempo em clima que as empresas iam colocar, vou reduzir 20%.
das minhas missões? Com base em quê? Né, hoje já não é o que a gente fala, a gente tem uma trajetória de descarbonização, seja a nível país, seja setorial, né, e as empresas elas fazem um estudo científico e veem onde é que ela se enquadra nisso tudo. Então, uma outra tendência, e aí sim, posso dizer que talvez está um pouquinho mais afastado, dado que a gente está harmonizando conceitos e indicadores, mas vai chegar, né, como é que a gente estabelece o que cientificamente faz sentido, né? Então, cientificamente, para uma empresa que opera na Mata Atlântica, quais são os meus limites? Né? E aí, quando o CDP traz a estratégia, o conceito de limites planetários, está nesse conceito, tem um limite. Né, tem um limite que está lá, né, navegando entre a demanda e a oferta de recursos naturais. Como é que eu opero nesse limite, né? Ótimo. E aí também tem outra tendência. Agora, respondendo mais diretamente, eu tá endereçando alguns pontos da sua pergunta, Mitch, eu acho que tem uma série de questões. Acho que tem questão de capacidade, conhecimento mesmo, e aí pensando principalmente nas pequenas e médias empresas, muitas capacitações, por exemplo, para a água, a gente investe bastante tempo simplesmente falando de contabilidade hídrica, que é, né, captação igual consumo e descarte. O que é descarte? O que é, né, consumo? Quer dizer, consumo entra no meu produto, né? E de onde vem a captação? E obviamente, uma atividade que a gente faz com muito prazer, né? O CDP tem um olhar de capacitação e educação muito forte, mas a verdade seja dita, são conceitos básicos, né? Conceitos básicos que vão permitir, de fato, que eu coloque métricas e monitoramentos. Então, se eu tenho ainda dúvidas, desalinhamentos em relação ao que é consumo e o que é descarte, né? Como é que eu vou colocar uma meta de consumo? Né? E digo mais, como é que eu vou saber como eu monitoro os aspectos mais materiais dentro do que eu estou colocando, que é consumo material do meu produto, né? Enfim, e aí são... infelizmente, eu acho que nessa questão, principalmente de água, o desafio ainda está mais inicial mesmo. A gente já tem harmonização de conceitos, ótimo, agora tem que cascatear para que isso significa na prática, para o contexto de cada indústria, né? Esse é um trabalho de educação muito forte que eu acho que tem que ser feito. Não sei se a Fê quer complementar. Acho que só para complementar um pouquinho dessa discrepância também que a gente identificou no estudo em relação, né, à governança e à estratégia, porque eu entendo, né, que essas questões ambientais, elas estão nesse nível de discussão da governança, mas elas ainda não foram integradas, né, na estratégia de negócio da empresa. Então, ainda não tem métricas financeiras para a gente entender qual que é o risco da minha empresa, qual que é o impacto da minha empresa para esses temas ambientais, e acho que principalmente para as questões hídricas que a gente identificou. Quanto mais ainda olhar no médio e no longo prazo, né? Como é que a minha empresa está olhando para a minha estratégia de negócio e considerando, né, esses elementos, eventuais escassez hídricas dentro das minhas operações. Então, ainda está nesse cenário, né, de discussão dentro da governança, mas não, né, de integração na estratégia. Se me permite, eu queria fazer um adendo. À vontade. Que, independente, realmente, fazer essas comparações entre empresas é um trabalho penoso, né? Porque as métricas, como falamos, carbono já está harmonizado, todo mundo sabe como mede, né? Litros de combustível, todo mundo sabe como está harmonizado. Por incrível que pareça, a água, apesar de ser um bem físico, como foi falado, né, ela evapora, ela vai embora junto com o produto que a Rebeca falou, ela é pega de várias fontes, vem da captação da chuva. Não é trivial. Parece trivial, mas não é trivial. Porém, o importante, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: se a empresa não sabe exatamente como medir, é melhor começar a medir da melhor forma que ela puder e com o tempo ir aprimorando o indicador. Porque a partir do momento que você começa a medir alguma coisa, é possível você gerenciar essa coisa, né? Se a gente não mede nada, aí não gerencia. Essa é uma máxima de gestão, lá de trás, né, da década de 70. Então, nós precisamos começar a medir essas coisas. Nem que seja uma medida simples no começo, né? Que seja, vamos pegar o caso da água, a quantidade de água que eu tenho, de captação, né? de
de fontes externas, né? Não vou nem medir a chuva, que eu posso ter aqui uma captação de chuva. Mede externa e vamos começar a fazer gestão sobre esta água, ou a água que você devolve, né? Pensar na entrada e na saída é mais fácil, né? O problema é o miolo. Normalmente esse aí que encrenca a coisa, né? E no caso de florestas, por incrível que pareça, gerenciar os limites do território e o que tem dentro das suas florestas, né? No mínimo de saber quanto de floresta você tem e se essa floresta está bem cuidada ou não, já é uma excelente medida inicial, não é? No mínimo para você saber se a sua empresa está cumprindo o que é a obrigação diz, porque nós somos obrigados a cuidar das nossas fronteiras, não é? Quando a gente tem um território grande, não é? E que tem mata nativa. É preciso olhar essa mata de vez em quando para ver se está tudo bem. No mínimo isso. Você está mitigando um risco, com certeza. Então, precisamos começar a medir. E com o tempo a gente vai padronizando, até chegar no nosso inventário de biodiversidade, de serviços ecossistêmicos, para a gente saber como é que a gente vai fazer umas comparações mais detalhadas aí entre empresas, entre setores, e vamos em frente, né? Tá Só ótimo. complementando sobre de começar a medir, o Davi está 100% correto. Às vezes a gente tem que ir assim mesmo e fazendo o melhor que a gente pode nesse contexto. E aí, sobre a medição da questão de água, me lembrou há uns anos atrás, quando a gente ainda estava talvez um pouco menos maduro na questão climática, e falava de escopo 2, e aí, né, que a parte de energia, o pessoal, nossa, ficava muito louco, escopo 2, como é que eu faço? O que é escopo? E a gente começava a falar, assim, principalmente para pequena e média empresa, mas para grande, você paga a conta de energia? Na conta de energia tá, vamos começar por aí, né? Então, pode ser que hoje muitas empresas não consigam mapear, né, todas as suas fontes de captação de água, mas pelo menos em alguma delas você vai pagar alguma coisa. Geralmente, quando mexe no bolso, alguém sabe, seja o CFO, o pessoal de financeiro, de contas a pagar, alguém tem esse dado, né? Então, às vezes, não, obviamente, não precisa começar super complexo, né? Mas começa com o que você tem, né? Se tem uma conta, assim, ou alguma coisa que é pago, esse eu te garanto que essa empresa tem controle. Se tem uma coisa que empresas controlam, é custo. Então, pode ser, né, um bom lugar para começar. Não vai ser um mapeamento completo, com certeza, mas é já um ponto de início. Acho que legal. só... Pode Desculpa, falar, Rafaela, só fazendo uma complementação. É legal assim mesmo, quando vocês começam a falar um depois do outro, fica à vontade. A Rebeca deu um exemplo super bom de conta de energia, né? Também tem conta de água. Poxa, por que não começar a olhar ali? E de alguma forma, esses dados, a gente precisa, indo para uma discussão bem granular, a gente precisa desses dados para o inventário de carbono. Então, de alguma forma, já tem esse dado em algum lugar na organização. Então, é a forma de reportar, é a forma de mostrar e começar de algum lugar. Acho que esse desafio, está todo mundo no mesmo barco, a gente sempre fala isso, né? Esse mundo ISD é assim. Então, acho que tem coisas simples que a gente já consegue, de alguma forma, ter indicadores e começar a ter gestão sobre o tema, porque não dá para ter meta, não dá para dizer que está tendo gestão e não ter indicador e não acompanhar, de alguma forma, esses números. Acho que é até muito o que o CDP, o Science Based Target, coloca, né? Poxa, você tem que ter seu número para você colocar uma meta, sua meta tem que ser baseada por cientistas. Então, acho que a gente vê o quanto que esse processo, ele é um processo sério. Perfeito. A gente já está se encaminhando aqui para os nossos minutos finais. Eu queria até acionar a Rafaela de novo, né? Assim, só para uma mensagem assim, Rafaela, o que é que você diria, por exemplo, né? Eu sei que não é dando dica para concorrência, mas o que é que você diria, né, para outras instituições, para outras empresas que estão aí, né, à espera, né, desse framework ficar pronto? O que é que pode ser feito, assim, né, com base na experiência de vocês, né? O que é que você daria de dicas, né? De repente tem alguém que tá aqui justamente acompanhando esse nosso encontro hoje também para sair daqui com algum insight do que é que pode ser feito já a partir de já. Acho que duas questões principais são: eu sou empresa, tenho várias áreas. Se são áreas rurais, quanto que eu tenho de floresta? Será que de alguma forma eu estou monitorando desmatamento? Será que de alguma forma eu estou monitorando consumo de água ou não? Ou se eu só sou uma empresa
que eu tenho um monte de escritório, será que eu estou olhando para consumo de água, consumo de energia de alguma forma já? Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo, se eu sou uma empresa e eu tenho uma cadeia de fornecimento que, de alguma forma, está impactada com questões de desmatamento, como que eu estou tratando disso? Será que eu estou fazendo o onboarding correto desses fornecedores? Será que eu estou monitorando esses fornecedores corretamente? Será que eu estou auditando todo esse processo para garantir que o que eu estou dizendo na política está acontecendo? Acho que essas são questões principais. Será que eu estou colocando pessoas que entendem desse tema dentro da minha companhia para ajudar com que esse tema realmente flua e faça a diferença, né, em termos de governança, estratégia, gestão de risco e métricas? Acho que essas são as questões assim principais. Davi, você teria também algum conselho? Meu conselho é não se assuste com essa sopa de letrinhas. Muitas vezes, quando a pessoa entra nessa seara, né, de procurar ter práticas ESG ou de sustentabilidade um pouco mais proprietárias, a pessoa se assusta, né? Pega lá um protocolo, tem 400 perguntas para responder, 20 indicadores, 30 indicadores. Nossa, como é que eu vou fazer tudo isso? Tem um processo para fazer isso, né? Normalmente a gente fala, você tem que saber a sua materialidade. Ah, mas eu não sei fazer a minha materialidade, né? As empresas que vão iniciar normalmente se perdem nessa parte. Então, a Rebeca deu a dica. Vê o que custa mais caro. Né? O que já está no processo produtivo. Começa por aí. Né? Tem atributos naturais que você já está consumindo. Né? Você já tem serviços que você já está consumindo. Vamos começar por esses indicadores. Né? E, paulatinamente, vai crescendo, vai entendendo esses protocolos, vai entendendo essas métricas. E, com certeza, a empresa vai aumentar a sua gestão de maneira muito significativa. Vai reduzir custo, tenho certeza. Vai aumentar a receita, porque vai aproveitar, vai surgir oportunidades, vai reduzir risco, né? E vai ter mais propriedade das suas questões. Isso é um processo que tem que ser paulatino, é todo ano, é igual gestão. As pessoas têm que fazer balanço todo ano, você vai começar a fazer um balanço de indicadores todo ano. No final das contas, é tão simples quanto isso. Um balanço de alguns indicadores que a empresa vai incorporando ano a ano, né? Que vai se aprimorando. Não pode se assustar. Nós caminhamos muito nos últimos 20 anos, se a gente pensar, né? Todas as metodologias que existem de sustentabilidade e de ESG, que atualmente a gente está, né, trocando a sigla. Então, quando você pega qualquer tipo de framework, qualquer tipo de padronização atual, uma empresa que começa a jornada pode se assustar. Minha dica é, não se assuste. Comece pelas coisas simples, entenda onde que são as coisas mais importantes da sua empresa. Isso, no final das contas, é a tal da materialidade, simplificando bastante. E, com o tempo, a pessoa, né, a empresa vai estar dominando várias questões e pode estar tendo resultados muito significativos para si mesmo e para o mundo, né? E isso pode ser, do ponto de vista de reputação e imagem da empresa, muito significativo quando ela for pedir empréstimo por banco, por exemplo, né? Verdade. E Rebeca, esse processo individual, né, envolve junção aí, empresas juntas olhando para isso, como é que é? Acho que as minhas considerações, o meu conselho seria justamente isso de não, complementando com não assustar, né? Não esperar ter já tudo pronto, né? Ter o framework pronto, indicadores prontos, como a gente viu nos próprios dados do relatório que o CDP está lançando hoje, né? Quanto na conversa aqui, poucas empresas estão na liderança e a maioria está ainda batendo cabeça e entendendo que métrica que faz sentido. Então, o meu conselho seria para se juntar a esses fóruns, né? Tem o fórum da TNFD, aqui no Brasil tem, por exemplo, o Laboratório de Inovação Financeira, que está com um grupo de trabalho olhando para a natureza e biodiversidade. Então, seria junto com não se assustar e começar fazendo o melhor que você pode já, se envolver nas discussões, porque está todo mundo batendo cabeça junto, está todo mundo construindo, né? E se você, quanto empresa, como organização, já se envolve, você tem ainda a oportunidade de também influenciar a agenda, né? Então, participar dos debates, ver o que está sendo colocado, voltar para a sua organização, refletir, faz sentido para mim, o que faz, né? E esses
frameworks, a gente às vezes tem a impressão que é algo que foi definido por um grupo de pessoas muito distantes e muito inacessível, mas foi definido por um grupo de pessoas, né? Então, por que não fazer parte desse grupo de pessoas, né? E aí tem um provérbio africano que eu sempre falo, que eu acho que é muito aplicável, principalmente para questões ambientais, que é: se você quer ir rápido, você vai sozinho; se você quer ir longe, você vai junto, né? Então, pensando nessa longevidade do tema, de fazer algo, né, consistente, robusto e que é sustentado, né, sustentável ao longo do tempo, a minha sugestão seria já se envolva nas discussões, não tenha medo, porque estamos todos construindo, né, agora. Então, esse é o momento. Tá ótimo, Rebeca. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu queria agradecer mais uma vez aí a participação da Rafaela, do Davi e mais uma vez a Rebeca e Fernanda por terem nos proporcionado a possibilidade de falar sobre TNFD pela segunda vez nesse semestre. E que a gente volte a falar sobre isso no ano que vem e a cada passo que essa força-tarefa der. Então, mais uma vez agradeço também a todos que se conectaram agora de manhã para poder acompanhar o nosso bate-papo. E se a gente não se encontrar mais, eu já vou desejar aquelas boas festas, né? Afinal, a gente já está aí na reta final de 2021. Se fosse em Brasília, a gente já estava pronto para o recesso, mas ainda faltam algumas semanas aí pela frente. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, até mais. Obrigada.